quinta-feira. Nosso trabalho é sobre ética e patentes. E eu vou ter a ajuda dos meus colegas aqui, Marcos Matheus Carvalho Júnior, Marcelo Cavalcante. Um pouquinho o que é a ética dentro da área de TI, a gente pode ter como base um conjunto de normas de conduta que as organizações definem para os seus profissionais. Eles devem seguir normas, leis que eles definem para que obtenha-se o melhor resultado dos processos de cada área específica e também para que os profissionais respeitem o seu semelhante quanto a sua função, né, que eles devem. Por que a ética é importante e tão necessária? Por que falamos tanto de ética? Porque os pontos aqui, que a ética ela é fundamental para o desenvolvimento histórico-cultural. Ou seja, sem ética, toda a nossa história e a cultura que vem sendo desenvolvida aí no conceito da sociedade, não estaremos nos modos de hoje, né? Na verdade, estaremos num caos se não tivesse a ética. Porque ela faz referência aos princípios humanitários básicos, né? Ou seja, aqueles valores de conduta, de como agir, de como respeitar o próximo e tudo mais, para que chegamos no... Boa noite. Trataremos aqui a pirataria, por enquanto, de uma maneira geral, como eu falarei da pirataria como um todo. Nós temos estudos que mostram que aproximadamente 45 a 50% da população declara que utiliza produto pirata, seja ele software, seja ele CD ou relógio, enfim. Nós temos aqui algumas definições. A definição de pirataria refere-se à cópia, venda ou distribuição de material sem pagamento de direitos autorais. Então, é aquele negócio, eu sou um cantor, eu gravo um CD, e vai alguém e pega a minha música, ou eu sou um programador e desenvolvo um software, e alguém pega aquele software e faz tudo dentro dele e eu não recebo nada por isso. Seria basicamente o que é a pirataria. Temos aqui também o alerta de que é uma infração deliberada a legislação que protege a propriedade artística ou intelectual. Quer dizer, é crime. Pirataria é crime, todos nós sabemos. Existem leis para isso, contra a pirataria, se é aplicada ou não, aí é uma outra questão. E que as consequências disso que a gente discutiu até agora para o mercado. Boa noite. Bem, como a gente fala de consequências, a gente tem as consequências para o usuário, para o mercado e também para quem vende. Para o usuário, o que pode acontecer? Eu, ou quem compra, adquire software pirata, pode estar adquirindo um software com vírus, pode danificar o seu sistema que você já tem na sua máquina, danificar os seus arquivos, até mesmo o hardware da sua máquina. Não tem suporte, né? E você fica sem saber o que fazer, sem consequências para o mercado. Aí é muito maior que a consequência do usuário, não que seja o usuário não tenha as consequências, mas a maior consequência é econômica. Quando a gente fala em consequência econômica, a gente está falando em enfraquecimento da indústria de software, concorrência desleal do software pirateado, uma vez que os preços chamavam abusivos. Boa noite. Vimos então aí falar sobre a ética, sobre a moral, sobre o que significa para o profissional de TI os males causados pela pirataria. Né? Sabemos que hoje já existem leis que impedem esse tipo de ação, ou que pelo menos existem para impedir esse tipo de ação. No Brasil hoje já existem leis contra a pirataria de software que protejam os direitos autorais e as patentes. As leis são recentes, nós temos leis de 98 até 2003, são as leis 9.609, 9.610 de fevereiro de 98 e a lei 10.000. Consequências para o mercado, aí é muito maior que a consequência do usuário, não que seja o usuário não tenha as consequências, mas a maior consequência é econômica. Quando a gente fala em consequência econômica, a gente está falando em enfraquecimento da indústria de software, concorrência desleal do software pirateado, uma vez que os preços chamavam abusivos. Boa noite. Vimos então aí falar
falar sobre a ética, sobre a moral, sobre o que significa para um profissional de TI os males causados pela pirataria. Né? Sabemos que hoje já existem leis que impedem esse tipo de ação, ou que pelo menos existem para impedir esse tipo de ação. No Brasil hoje já existem leis contra a pirataria de software que protejam os direitos autorais e as patentes. As leis são recentes, nós temos leis de 98 até 2003, são as leis 9.609, 9.610 de fevereiro de 98 e a lei 10.